Entre os pontos brilhantes que pontilham o céu noturno, há um em particular que sempre chamou a atenção da humanidade, um ponto avermelhado, inquietante e sedutor. Os antigos o chamavam de Deus da Guerra, e não por acaso. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, emana um mistério que desafia cientistas, sonhadores e exploradores há séculos. Em sua superfície ressecada, tempestades de poeira encobrem montanhas colossais e vales tão profundos que poderiam engolir cidades inteiras. Neste episódio do Especial Planetas, vamos mergulhar no mundo seco e silencioso de Marte, um planeta que um dia pode ter sido azul, e que hoje nos observa em silêncio, como se esperasse que voltássemos para casa. Prepare-se para uma viagem ao passado marciano, às suas glórias geológicas, possíveis oceanos perdidos, e ao sonho mais ousado da humanidade, habitá-lo. Hoje Marte é frio, seco e hostil. Mas e se disséssemos que ele já foi um mundo vibrante, com rios correndo por vales, lagos tranquilos refletindo céus nublados e talvez até oceanos cobrindo vastas regiões? A imagem atual de Marte como um deserto estéril é apenas o último capítulo de uma longa e dramática história. E tudo começa há mais de 4 bilhões de anos, quando o jovem Sistema Solar ainda estava em formação. Naquele tempo, Marte era um planeta ativo. Seu núcleo era quente, sua crosta, instável, e sua superfície marcada por vulcanismo intenso. Esse calor interior alimentava campos magnéticos que protegiam o planeta dos ventos solares, como acontece com a Terra até hoje. Com essa proteção, Marte pôde sustentar uma atmosfera mais espessa e, com ela, uma pressão suficiente para manter água líquida na superfície. É nesse contexto que os cientistas acreditam que o planeta vermelho foi, na verdade, azul. Evidências disso estão por toda parte. Sondas da NASA e da ESA identificaram leitos de rios secos, deltas de antigos lagos e minerais que só se formam na presença de água. A cratera Galé, explorada pelo rover Curiosity, revelou camadas sedimentares que indicam um lago estável que existiu por milhões de anos. Mais ao norte, imagens da região de Arábia-Terra sugerem que ali pode ter existido um oceano que cobria 1/3 do planeta, algo equivalente ao Oceano Ártico da Terra. Mas Marte começou a mudar. Seu núcleo esfriou, o campo magnético colapsou, e a atmosfera começou a ser erodida pelo vento solar. Sem a pressão atmosférica suficiente, a água líquida evaporou ou congelou no subsolo. Os oceanos sumiram. Os rios secaram. O céu ficou rarefeito. E a superfície, antes fértil, transformou-se em um deserto de poeira oxidada, daí o tom avermelhado característico do planeta. Mesmo assim, a memória da água não desapareceu totalmente. Em calotas polares, ainda existem grandes quantidades de gelo. Em determinadas épocas, surgem linhas escuras descendo pelas encostas, chamadas de linhas de recorrência, que podem indicar fluxos sazonais de água salgada. Sob a superfície, radares detectaram sinais de possíveis reservatórios líquidos, aquecidos por processos geotérmicos residuais. Mas se houve água líquida, poderia haver também vida? Essa é uma das maiores questões da astrobiologia. Se Marte teve condições semelhantes às da Terra em sua juventude, por que não teria abrigado vida microscópica? E se teve, será que ela sobreviveu, escondida no subsolo, protegida da radiação? Missões como a do rover Perseverance, que coleta amostras do solo marciano para futuras análises na Terra, podem trazer respostas definitivas nas próximas décadas. O que sabemos até agora é que Marte teve um passado exuberante. Um passado onde mares banhavam crateras, onde rios esculpiam vales profundos, e onde talvez pequenas formas de vida nadavam em gotículas de água sob um céu distante. E é por essa memória que seguimos explorando. Porque compreender o passado de Marte é, talvez, entender melhor nosso próprio futuro. No próximo capítulo, vamos conhecer as formações geológicas que fazem de Marte um dos mundos mais fascinantes do Sistema Solar, onde montanhas atingem alturas épicas e cânions cortam o planeta como cicatrizes de um tempo esquecido. O planeta vermelho, mesmo em silêncio, continua contando sua história. E nós estamos ouvindo. Se a Terra ostenta algumas das paisagens mais impressionantes do universo conhecido, Marte responde com estruturas que beiram o inacreditável. O segundo capítulo da Jornada Marciana nos leva ao coração da geologia planetária, onde cada montanha conta uma história de fogo, e cada vale, uma cicatriz do tempo. Em Marte, as forças que moldaram sua superfície não apenas ecoam as da Terra, elas a superam em escala e mistério. O Monte Olimpo, ou Olympus Mons, é o maior vulcão do Sistema Solar. Ele se ergue a 22 quilômetros de altura, quase 3 vezes o Everest. Sua base tem 600 quilômetros de diâmetro, equivalente ao tamanho do estado de Minas Gerais.
Se você estivesse em sua borda, a curvatura do planeta impediria de enxergar o outro lado. É uma montanha tão gigantesca que, se estivesse na Terra, se estenderia pela estratosfera. Mas como algo tão colossal pôde se formar? A explicação está na ausência de placas tectônicas em Marte. Diferente da Terra, onde as placas se movem sobre o manto e dissipam o magma em diferentes regiões, Marte é geologicamente mais estático. Assim, quando um ponto quente libera lava, essa lava se acumula no mesmo local por milhões de anos, formando estruturas que desafiam nossa compreensão de proporção. Olympus Mons não é uma exceção. Ele é o ápice de uma lógica marciana completamente diferente da terrestre. Mas se os vulcões apontam para cima, os cânions apontam para o abismo. Valles Marineris é o maior sistema de cânions do Sistema Solar, com 4.000 quilômetros de extensão, até 200 quilômetros de largura e profundidades que atingem 7 quilômetros. Para efeito de comparação, ele se estenderia de ponta a ponta do território brasileiro. Se colocássemos o Grand Canyon dentro dele, pareceria uma simples rachadura. A origem dessa monstruosidade geológica ainda é debatida, mas a teoria mais aceita é que seja resultado de uma gigantesca fratura tectônica, agravada por colapsos de terreno e antigos fluxos de água. As paredes desses cânions revelam camadas geológicas milenares. Cada extrato é uma página de um livro marciano, e os robôs enviados até lá leem essas páginas com sensores e câmeras de alta precisão. Minerais hidratados, argilas e traços de sulfato indicam que a água, mais uma vez ela, desempenhou um papel vital em sua formação. E se houve água, pode ter havido vida. Até mesmo fósseis microbianos podem estar escondidos ali, esperando por olhos humanos para serem descobertos. Outras formações geológicas marcianas incluem planícies vulcânicas, dunas que se movem com os ventos cortantes do planeta, crateras com padrões de impacto únicos, e regiões cobertas por uma poeira tão fina que ela reage como líquido sob certas condições. Essa poeira é carregada de peróxidos e compostos oxidantes, tornando a superfície marciana não apenas árida, mas quimicamente hostil à vida terrestre. Ainda assim, ela encanta. A paisagem marciana é de uma beleza brutal. A combinação de tons avermelhados, sombras longas e horizontes infindáveis cria uma sensação quase poética de isolamento. É um mundo que foi esculpido não só pelo calor e pela violência, mas também pelo tempo e pela paciência do cosmos. No próximo capítulo, exploraremos como Marte influencia a imaginação humana, desde mitos antigos até os sonhos atuais de colonização. O planeta vermelho sempre brilhou em nosso céu, mas talvez o maior brilho esteja naquilo que ele acende dentro de nós. Desde que os primeiros humanos olharam para o céu, Marte chamou atenção como um ponto avermelhado e vibrante. Seu brilho oscilante e cor flamejante evocavam emoções intensas, medo, fascínio, reverência. Não demorou para que culturas ao redor do mundo atribuíssem a ele significados simbólicos profundos. Na Roma antiga, Marte era o deus da guerra. Na Babilônia, associavam-no a Nergal, o senhor do submundo. Para os gregos, ele era Ares, símbolo de conflito. E em muitas culturas asiáticas, Marte era uma estrela de mau presságio, um sinal de mudanças ou desastres iminentes. Essa herança mítica moldou nossa relação com o planeta por milênios. Mesmo antes da invenção do telescópio, o brilho avermelhado de Marte já influenciava calendários, rituais e batalhas. Era um astro ativo em nossos céus e em nossas histórias. Mas foi com o avanço da ciência que Marte deixou de ser apenas símbolo e começou a se tornar destino. Com Galileu Galilei no século XVII, a observação astronômica deu um salto. Marte revelava fases, movimento retrógrado e tamanho variável, características que ajudaram a confirmar o modelo heliocêntrico. No século XIX, observadores como Giovanni Schiaparelli documentaram sulcos que chamaram de canali, canais, em italiano, mas que foram mal interpretados por outros cientistas como estruturas artificiais. Essa confusão deu origem a um frenesi. E se Marte fosse habitado? E se esses canais fossem obras de engenharia alienígena, irrigando um planeta moribundo? Astrônomos como Percival Lowell reforçaram essa ideia no imaginário popular, influenciando gerações com mapas detalhados de uma civilização marciana agonizante. A ficção científica então tomou as rédeas. No final do século XIX, H.G. Wells escreveu A Guerra dos Mundos, onde marcianos invadem a Terra com máquinas de destruição. A obra foi um sucesso imediato e plantou a semente de uma narrativa que dominaria o século XX, a de Marte como espelho, ora como ameaça, ora como esperança. Edgar Rice Burroughs criou John Carter of Mars, um herói terrestre que viajava até o planeta vermelho para viver aventuras épicas. Ray Bradbury escreveu Crônicas Marcianas, uma coletânea de contos que abordam colonização, melancolia e perda.
À medida que a tecnologia avançava, Marte continuava despertando nossa obsessão. A corrida espacial no século XX levou sondas como a Mariner 4, em 1965, a fotografar a superfície marciana. Ao contrário das expectativas românticas, não havia civilizações, florestas vermelhas ou mares de rubi. Havia apenas um deserto gelado, cheio de crateras. A realidade era mais solitária, mas também mais intrigante. Com o tempo, nossa narrativa sobre Marte evoluiu. Deixamos de vê-lo como um mundo habitado e passamos a imaginá-lo como um mundo a ser habitado. Missões como Viking 1 e 2, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance foram desvendando camada por camada de um planeta que, embora hostil, parecia cada vez mais familiar. Hoje, Marte está no centro de sonhos audaciosos. A SpaceX, liderada por Elon Musk, visa estabelecer uma colônia humana ali nas próximas décadas. A NASA planeja enviar astronautas entre 2030 e 2040. O planeta vermelho já não é apenas o cenário de histórias fictícias, ele é parte dos planos reais de expansão da humanidade para além da Terra. Mas esses planos são repletos de desafios. Colonizar Marte exigirá resolver problemas quase intransponíveis: radiação cósmica, falta de atmosfera respirável, temperaturas extremas, gravidade reduzida, escassez de água líquida. Precisaremos criar abrigos subterrâneos ou infláveis, cultivar alimentos em estufas controladas, reciclar cada gota de água, proteger nossos corpos e mentes contra os efeitos do isolamento e da baixa gravidade. Mesmo assim, a ideia persiste. Por quê? Porque Marte nos provoca. Ele é parecido o suficiente com a Terra para parecer alcançável, mas diferente o bastante para nos desafiar. Ele nos oferece a chance de testar até onde vai nossa engenhosidade, nossa vontade de sobreviver, nossa capacidade de imaginar. Ele é, ao mesmo tempo, o campo de provas da ciência e o palco de nossas mais antigas fantasias. No próximo capítulo, vamos olhar para o futuro. Quais são os planos concretos para habitar Marte, o que está sendo feito agora, e o que isso representa para o destino da humanidade? O século XXI começou com uma ambição clara. Marte não é apenas um objeto de estudo, é um novo mundo a ser conquistado. Se antes sonhávamos com o planeta vermelho como cenário de ficção, agora cientistas, engenheiros e visionários trabalham ativamente para torná-lo parte real do destino humano. Mas o que significa, na prática, colonizar um planeta? O que nos espera quando os primeiros humanos pisarem naquele solo árido e alaranjado? Colonizar Marte exige mais do que coragem. Exige ciência, logística e uma reinvenção completa de como vivemos. Diferente da Lua, que está a apenas 384 mil quilômetros da Terra, Marte pode ficar até 400 milhões de quilômetros de distância. Uma viagem tripulada levaria entre 6 e 9 meses, com possibilidade de retorno apenas após cerca de 2 anos. Não existe socorro rápido. Qualquer falha, qualquer erro, terá de ser resolvido ali, com os recursos disponíveis, com conhecimento a bordo e com sangue frio. O primeiro passo será sobreviver. E isso começa pelo abrigo. Em Marte, a atmosfera é 100 vezes mais rarefeita que a da Terra e composta quase inteiramente por dióxido de carbono. A radiação cósmica incide diretamente sobre a superfície, sem qualquer camada de ozônio ou campo magnético para proteção. Construir habitats subterrâneos ou escavados em cavernas de lava será essencial. Outra alternativa são estruturas infláveis com proteção contra a radiação usando água, gelo ou até mesmo solo marciano como escudo. Mas abrigo é apenas o início. Precisamos respirar, comer, beber e gerar energia. Projetos como Moshi, a bordo do rover Perseverance, já testam a conversão de coa em oxigênio. Cultivar alimentos exigirá estufas pressurizadas, com solo enriquecido artificialmente ou sistemas hidroponicos. A água poderá vir de depósitos de gelo sob o solo, já detectados em várias regiões, que precisariam ser derretidos e purificados. Para a energia, painéis solares serão fundamentais, apesar das tempestades de poeira que podem durar semanas. Reatores nucleares portáteis também estão sendo considerados como fonte estável. E então há o fator humano. A psicologia dos astronautas é tão importante quanto sua capacidade técnica. Viver isolado, em confinamento extremo, sem céu aberto, sem natureza, sem contato humano direto com o restante da civilização, por meses, talvez anos. O impacto psicológico de uma missão a Marte será profundo, e as simulações feitas em desertos, cavernas e bases antárticas já tentam antecipar esses efeitos. Ainda assim, a ideia avança. A NASA pretende enviar humanos para a órbita marciana na década de 2030, com pouso tripulado possível logo em seguida.
A SpaceX, por sua vez, planeja uma missão tripulada já na próxima década, usando a espaçonave Starship. Seu plano é ousado: criar uma cidade autossustentável em Marte, com milhares de habitantes. Elon Musk afirma que o objetivo é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Para ele, colonizar Marte é uma forma de garantir a sobrevivência humana a longo prazo, seja contra mudanças climáticas, pandemias ou até colisões de asteroides. Mas essas metas geram debates éticos. Temos o direito de modificar um planeta inteiro para nossa sobrevivência? É ético terraformar Marte, ou seja, alterar sua atmosfera, seu clima e seu solo para torná-lo mais parecido com a Terra? Se houver vida microbiana marciana, temos o dever de preservá-la ou o direito de substituí-la? Essas perguntas ainda estão em aberto e talvez nos acompanhem por décadas. Terraformar Marte, por enquanto, permanece mais no campo da ficção do que da engenharia. A ideia envolve liberar gases de efeito estufa na atmosfera para aquecê-la, derreter as calotas polares e liberar vapor d'água e CO, criando uma pressão atmosférica que permita a existência de água líquida. Mas os recursos necessários para isso são colossais. Estimativas dizem que levaria séculos, talvez milênios, para transformar Marte em algo remotamente parecido com a Terra. E ainda assim, talvez nunca possamos respirar ao ar livre sem um capacete. Mesmo assim, a esperança persiste. Porque colonizar Marte não é apenas sobre Marte. É sobre nós. É sobre testar os limites do que significa ser humano. É sobre aprendizado, adaptação, resiliência. É sobre levar nossa cultura, nossa arte, nossos valores e também nossos erros para outro mundo. É sobre criar uma nova chance de civilização, talvez aprendendo com as falhas da anterior. É sobre deixar pegadas onde nunca houve pés, contar histórias onde nunca houve voz. E se um dia, talvez daqui a 100, 500 ou 1000 anos, houver crianças nascendo sob o céu rosa de Marte, olhando para a Terra como um ponto brilhante no céu, então saberemos que nossa espécie venceu o maior desafio da sua história. A Terra é nosso lar. Mas Marte, talvez, seja o nosso próximo destino. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.